Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 60. Vida diária com uma garota ao Wyvern. Nós chegamos muito perto da meia-noite. Assim como a Lily previu, a Babel e o Central Park estão praticamente desertos quando chegamos. Nós não ficamos por perto, e as estradas laterais e vielas traseiras fornecem a cobertura perfeita para nós, pois ficamos fora de vista a caminho de casa. Os bares são barulhentos, assim como algumas casas nas áreas residenciais. A garota vai surpreender-se com as luzes e os sons da civilização. Embora seja um desafio mantê-la calma em uma cidade transbordando de barulho, nós finalmente a faremos em segurança para a mansão Earthstone. Senhor Bell, por favor, espere aqui com ela. A Lily vai deixar o Sr. Miyashi em primeiro lugar. Ela diz à garota para ficar fora de vista ao lado do portão dos fundos da mansão, enquanto todos os outros entram pela frente. Miyashi família foi gentil o suficiente para nos levar a casa enquanto estávamos na dungeon hoje. Lord Miyashi é uma coisa, mas a situação vai ficar tensa se o Shintrop Nasa ou seus dois novos seguidores, Daphne e Cassandra, virem o garoto, exatamente como aconteceu com minha própria família. Enquanto eles são nossos amigos, Lily e o elfo acharam que seria uma boa ideia mantê-los no escuro sobre a garota monstro. Eu concordei. A menina coberta de lã da salamandra e eu me escondo em um ponto escuro atrás da mansão por alguns minutos. Por fim, ouço vozes vindas do outro lado da nossa casa e desvanecem-se à distância. Lord Miyashi e seus seguidores se foram. Haruhime e Mikoto saem pela porta dos fundos para nos recolher momentos depois. Sir Bell, quem deve informar Lady Estia? Eu vou. Por favor, deixe-me contar a ela. Você está certo? Eles estão claramente preocupados quando abrem o portão de ferro para o jardim dos fundos. As meninas tomam posições um passo à esquerda e à direita do nosso visitante. Eu sou o único que a convidou para cá, então eu deveria ser o único a explicar. Eu olho para baixo para a garota e fico maravilhada com o quanto sua perna curou sozinha. É disso que os monstros são capazes. Mesmo assim, aperto o meu aperto para apoiá-la. Ei, ei. Bem-vindo de volta. A deusa nos cumprimenta na sala de estar com seu sorriso habitual. Bem, Bell. Isso é incomum, você entrar pela porta dos fundos sozinho. Miyashi já foi para casa. E quem é este? Ela olha para nós com uma curiosidade borbulhante, apenas para de repente ficar em silêncio. O elfo e Lily chegam e veem todos nós congelados com nossas bocas nervosamente fechadas. Os olhos azuis da deusa estão trancados em mim. O tempo desacelera enquanto seu olhar se volta para a garota ao meu lado, escondendo-se sob o manto. Bell, o que é isso? Sua expressão mudou completamente. Nossa deusa não perguntou quem, mas o que. Oprimido, eu silenciosamente puxo para trás o capuz da garota. Pele branca azulada, olhos cor de âmbar e uma joia de granada na testa. Estia engole em seco a aparência fantástica da garota. Enquanto isso, nosso visitante fica aterrorizado com a divindade olhando para ela. Ela envolve seus braços finos em volta de mim em resposta. Explique o que aconteceu por mim. Cercada por sua família, Lady Estia respira fundo para afirmar sua voz e olha para mim com os olhos sem pestanejar. Na sala de estar, conto os detalhes de como nos conhecemos. Lily, o elfo e os outros levantaram cadeiras ao redor da nossa mesa redonda. Estou sentada com todos os outros, ao lado da garota. A deusa mantém uma expressão gentil enquanto me ouve e não diz uma palavra do começo ao fim. O que devemos fazer, Lady Estia? Lily pede à deusa uma decisão assim que minha história termina. A garotinha segura meu braço direito e não me solta. Nossa deusa está mergulhada em pensamentos, braços cruzados sobre o peito até que ela lentamente abre os olhos. Por favor, não conte a ninguém. Vamos esperar e ver. Ela faz contato visual com cada um de nós, por sua vez, até a garota estranha ao meu lado. Eu vou ser brutalmente honesto com todos vocês, mas eu realmente não sei como aceitar isso.
Eu mal posso acreditar. A deusa olha para o nosso convidado inesperado por alguns momentos, enquanto a menina de pele azul treme de medo sob o olhar dela. Um monstro falante violou tudo o que pensávamos saber sobre as coisas que viviam na dungeon. Além disso, a admissão da deusa de que mesmo as deidades oniscientes não são verdadeiramente oniscientes deixou todos nós sem palavras. Monstros e vocês, filhos do reino mortal, são inimigos. Duas entidades destinadas a lutar entre si. Eu sei que isso é verdade, mas não posso dar as costas a alguém capaz de tanto medo. Então, isso significa: sim, ela pode ficar aqui por agora a proteger os necessitados. É um modo de demonstrar a afeição da deusa. Sua vontade de gentilmente chegar a qualquer criança enche meu coração de alívio. Sua decisão desencadeia muitas reações diferentes ao redor da mesa, desde suspiros a caretas. Mas ninguém fala contra o decreto. A deusa salta da cadeira com um pequeno grunhido de esforço. Eu posso ver a ansiedade em seus olhos, mas ela ainda dá à menina um sorriso gentil. Então, você tem um nome? Nome. A garota do garoto faz uma expressão curiosa ao se aproximar de mim. Bel. Não, esse é o meu nome. Ela inclina a cabeça para o lado, fazendo seu cabelo azul prateado balançar. Uma gota de suor rola pelo meu rosto. O meu nome? Não sei. Lily e os outros suspiram em surpresa com a frase entrecortada. É a primeira vez que a ouvem dizer algo além do meu nome. Mas, ao mesmo tempo, a garota abaixa a cabeça. Então ela não tem nome, afinal. Wyvern é o nome que as pessoas escolheram para sua espécie. Ela precisa de algo para passar como indivíduo. Bel, dê a ela um o que eu. Sim, o elfo está absolutamente certo. Você a encontrou e a trouxe para casa, por assim dizer. Você é o único que a salvou. Você deve assumir um papel paternal e nomeá-la. Como chegou a isto? O elfo e a deusa são os únicos que dizem alguma coisa. Lily, Mikoto e Haruhime têm as bocas fechadas, mas seus olhos silenciosamente dizem: vá em frente. Coração acelerado, eu procuro os outros na mesa. Se eu não soubesse melhor, diria que o elfo está gostando disso. Até a moça volver-me inexpressivamente. Tanta responsabilidade. Porque eu tenho que ser o único a dar a esta menina algo que irá afetar o resto de sua vida. Eu olho em seus olhos âmbar. Minha mente já está se recuperando, mas sua expressão vira meu cérebro para o modo de desespero. Wyvern, dragão, garota, joia, granada, prata azulada, olhos âmbar. Eu tento listar cada traço físico que eu possa ver, não adianta. Suor frio corre pelas minhas costas e meus olhos giram. Apresse-se, alguém diz. Há quanto tempo eu tenho pensado nisso? Meus lábios tremem. Vilosine. Todo mundo responde com confusão, e até mesmo a deusa inclina a cabeça para o lado. Talvez eu tenha tentado um pouco demais para chegar a um nome marcante. Se eu posso perguntar, Mestre Bel, esse nome é baseado em uma fada em um conto de herói? Bem porcaria. Haruhime, que gosta de mitos e lendas sobre heróis tanto quanto eu, viu através de mim. Há uma história sobre uma fada com asas de luz chamada Melusine. A história gira em torno dela se apaixonando por um herói que salvou sua vida, assim como seus esforços para se misturar com as pessoas e tentar viver entre elas. Ela diz ao herói para nunca espreitar enquanto ela está se limpando, mas ele eventualmente quebra essa promessa e acaba vendo suas asas, expondo sua verdadeira forma. Elas se separam depois, mas se reúnem para matar um dragão que ameaça destruir a cidade natal do herói. Eu gostei da história de Melusine desde que eu era criança, então combine esse nome com Wyvern e você será Vilosine. Muito fácil. Não é um nome ruim, especialmente considerando que foi ideia do Sr. Bel. Um pouco grandioso, no entanto. Sim, por muito tempo. Se destaca como um polegar dolorido. Então, por que não chamamos ela de Viine? Parece fofo, não acha? Oh, sugestão muito legal, Lady Estia. Essa é mais terra a terra. Lily, o elf, a deusa e Mikoto se revezam criticando o nome que eu inventei. Ninguém presta atenção em mim encolhendo na minha cadeira. Eu acho que Vilosine é um nome maravilhoso. Haruhime corre, me dando o elogio, e Mikoto percebe.
Grandes mulheres mais velhas estão tentando me confortar. Isso é tão lamentável que dói. Mas Vini, isso pode realmente ser melhor agora que penso nisso. Vini? Vini? Sim. O que você acha? Ainda presa ao meu braço, a garota me pede com aquela mesma inocência infantil. Mas tenho certeza de que olhar no rosto dela é um sorriso. A garota da garota, não, os lábios de Vini se espalham em uma expressão inconfundivelmente alegre de tirar o fôlego de todos. Até a deusa está paralisada. Há uma pura, quase ingênua, felicidade infantil no rosto de um monstro surpreendentemente bonito ao meu lado. O próprio alicerce da relação homem-monstro acaba de desmoronar. Essa garota estranha superou a parede que deveria ter nos separado, e agora estamos completamente com ela. Bel, Vini solta meu braço em seu momento de felicidade e esfrega o rosto no meu peito não armado. Meus braços se movem por conta própria para pegá-la, mas estou sem palavras. Seu calor me envolve, agitando todos os tipos de emoções no meu peito por um instante. A nossa deusa tem nos observado o tempo todo, fingindo uma tosse para chamar nossa atenção. Então ela limpa a garganta para trazer todo mundo de volta ao momento. Vamos começar com o pé direito. Prazer em conhecê-lo, Vini. Eu sou Hestia, a deusa de Bel. Você estará vivendo conosco a partir de hoje. Tente se dar bem, ok? Ela solta o peito e dá a Vini uma saudação energética. Vini olha para a deusa de seu poleiro no meu colo quando Lady Hestia se estende para apertar as mãos. Bel é deusa. As palavras saem de sua boca enquanto as duas fazem contato visual, e ela enterra o rosto no meu peito. Ela deixa a deusa pendurada com a mão estendida. Lady Hestia deixa seu braço cair, tendo aprendido que ganhar a confiança de Vini não será tão fácil. Haruhime e eu forçamos um sorriso. De qualquer forma, quanto tempo você vai segurá-la, Sr. Bel? Você gosta tanto do toque de uma garota, mesmo que seja de um monstro? Ela está certa, Bel. Solte-a. Ogling é vergonhoso, vergonhoso. Eu não estou olhando. E assim começa a Lili o discurso da deusa. Eu nego rapidamente todas as acusações deles, mas nada vai convencê-los de que é Vini quem não me libera. O elfo Mikoto ri em baixinho do nosso argumento inútil, enquanto Haruhime acompanha a conversa com os olhos dela. Mas agora que a vibração ansiosa desapareceu da sala de estar, percebo como o corpo de Vini é suave. Não há nada que eu possa fazer para parar o gemido da minha garganta enquanto eu coro furiosamente. Algum tempo depois. Eu não tenho certeza quando, mas Vini deve ter sucumbido à exaustão em algum momento durante a minha discussão com a minha deusa ofendida e adormecido em meus braços. Correndo na dungeon sem um amigo no mundo, eu não posso imaginar o quanto de estresse e ansiedade ela está lidando. Já em um sono profundo com os braços ao redor do meu corpo, ela absolutamente não vai deixar ir. Todos tentaram me soltar, mas a incrível força de Vini, a força de um dragão, a manteve presa no lugar, e ela apenas se abraçou com mais força e me fez gritar de dor. Sem outra alternativa, acabei passando a noite com ela. Nossa deusa e Lili tinham algumas coisas a serem ditas, como eu não vou perdoar nenhum erro, entendeu? E Sr. Bel, por favor, não abandone a sua humanidade. Juro que seus olhos estavam tão frios quanto o gelo que emitiram aviso após a advertência, embora eu assentisse vigorosamente de acordo com tudo o que eles disseram. Quando me deitei em um sofá da sala com Vini em cima de mim, Haruhime foi legal o suficiente para nos trazer um cobertor fino. Mas no final, todos vieram. Eles todos se reuniram na sala de estar, reivindicando manchas em outros sofás ou no chão sob a lâmpada de pedra mágica. Minha deusa foi a primeira a se juntar a nós, um cobertor em seus braços e uma expressão que dizia que ela não poderia nos deixar para nós mesmos. Não demorou muito para que Lili, Mikoto, Haruhime e até mesmo o elfo se instalassem para a noite também. Eles não confiam em mim. O elfo está atualmente sentado contra a parede, um joelho para o equilíbrio. Seus olhos estão fechados, sua espada em seu colo. É o mesmo com Mikoto. Ela pode estar deitada em um futon com Haruhime, mas sua palavra-chave Shizan está ao alcance do braço no chão ao lado dela. Até Lili tem um aperto firme em sua arma de arco.
Eu sei por que eles estão armados e para quem são essas armas. Não é que eles não confiam em mim. Eles não confiam nela. Cercado por um coro suave de respirações superficiais de sono desconfortável na sala de estar escura, olho para a garota em cima do meu peito. Se não fosse pela joia sinistramente cintilante em sua testa, ela poderia passar por uma bela adormecida indefesa. O que ela é realmente? Eu me pergunto enquanto contemplava a garota, um monstro adormecido, envolto em lã de salamandra, em cima de um humano. Seria uma mentira se eu disser que as linhas de sangue seco em sua pele branco-azulada, espreitando por baixo do manto, e seu cheiro incomum não são irritantes. Visões de um futuro incerto continuam aparecendo na minha cabeça também. Meu cérebro trabalha silenciosamente até que minhas pálpebras se tornem pesadas demais para permanecerem abertas. Tem sido um dia agitado para mim também. Eu devo ter atingido meu limite. O sono não pode esperar mais. Seja como for, a primeira coisa que quero fazer amanhã é tomar um banho. Esse é o meu último pensamento antes de cair na inconsciência. Quero mais informações sobre o Vini amanhã seguinte. Estia fez uma declaração na mesa de jantar durante o café da manhã. Não podemos decidir o que fazer a partir daqui sem saber mais sobre ela. Existem outros como ela. O que está acontecendo na dungeon agora? É o que eu quero saber. Um sonolento Vini ainda se recusava a soltar Bel, que era o único incapaz de comer com o resto da família. Enquanto isso, Estia ordenou que seus seguidores coletassem o máximo de informação possível. No entanto, preciso deixar isso claro. Não vale a pena chamar a atenção desnecessária. Ninguém pode saber. Não deixe ninguém descobrir que há um monstro vivendo conosco. O fato de uma criatura como Vini existir era uma coisa, mas o público entraria em pânico se surgisse a notícia de que um monstro indomável estava na cidade. Lily disse a todos em termos inequívocos que Vini nunca deve ser visto ou mencionado a qualquer hora fora da mansão. Eu vou fazer algumas investigações também, então, por favor, focar isso. A partir de hoje acho que isso significa que o rastreamento da dungeon está em espera por um tempo, comentou o Elfen em resposta ao pedido de Estia. De fato. Além disso, o Sr. Bell, a senhorita Mikoto e a senhorita Haruhime, por favor, evite falar com alguém de quem não podem confiar, sem sombra de dúvida. Assim Lily emitiu um aviso para Bell, Haruhime e Mikoto, que concordaram com um forte aceno de cabeça. Não era que o trio não pudesse guardar um segredo, mas mais que eles eram mentirosos terríveis. Os três afundaram de volta em suas cadeiras, tentando parecer o menor possível. Estia riu para si mesma enquanto observava seus seguidores brincarem antes de se levantar de sua cadeira. Só tome cuidado, todo mundo. Bem, então vamos para isso. A luz do sol da manhã caía nas ruas de horário. O céu acima era um azul claro até onde os olhos podiam ver. Cidadãos medianos cuidavam de seus negócios, encolhendo ombros com aventureiros enquanto viajavam pelas ruas principais em direção à dungeon. E agora? Essa coisa importante sobre a qual você quer falar não é uma nova desculpa para pular o trabalho. Eu tenho trabalhado muito duro. Eu entreguei uma nova folha, Epaístos, acredite em mim. Eles estavam no quarto andar da Torre de Babel, dentro da loja da Epaístos Família. Estia chegou hoje a seu emprego de meio período nessa loja de armas de luxo, como sempre, mas pedira uma palavra à sua amiga Epaeste em particular. Acontece que a deusa da forja tinha ido à loja esta manhã para uma inspeção, e ela concordou em ouvir a jovem deusa sair. Assim? O que é isso? É melhor você não me afastar de uma reunião importante por algum absurdo. A deusa Carmesim levou sua contraparte para uma sala de consulta nas costas. Separado da comoção da área de vendas por grossas paredes à prova de som, Efaisto tinha certeza de que não seriam ouvidos. Ela cruzou os braços e, desconfiada, levantou uma sobrancelha para Estia. Como esta foi a primeira vez que Estia pôs os pés nesta sala, sua cabeça estava girando. Ela imediatamente subiu para uma linda espada longa montada ao lado de uma estante e examinou seu reflexo na lâmina até que sua atenção foi atraída para a figura de Epaístos por cima do ombro. Você já ouviu falar de um monstro que pôde falar? Que tipo de pergunta é essa? Claro que não.
Deveria ter imaginado Hefaisto parecia mais irritado do que qualquer coisa quando os ombros de Hestia afundaram. O avental carmesim de Hestia, seu uniforme de trabalho, mudou quando a jovem deusa lentamente encarou sua amiga. Se, hipoteticamente, houvesse um monstro que pudesse falar o que você faria. Mais detalhes. Agora vendo a sinceridade incomum da jovem deusa, Hefaisto estreitou seu olho esquerdo sem costuras. Uma conversa mostrou a farmácia azul, situada em um beco entre as ruas Northwest-Main e West-Main, no 7º distrito de Horário, também era a casa de Miyashi família, mas o prédio não recebia muita luz. O pequeno sol que entrava pelas janelas caía sobre 3 figuras no meio de uma conversa. O deus da família, Miyashi, o deus Takemikazushi, e Mikoto. Esse monstro realmente fala? Significa que é totalmente consciente de si e do seu entorno? Sim, passou a noite passada em nossa casa. Takemikazushi teve uma reação semelhante à notícia de uma certa deusa de cabelo carmesim em Babel Tover. A voz de Mikoto estava pesada enquanto ela explicava a situação. Mikoto recebeu permissão para consultar qualquer divindade confiável, como Miyashi Takemikazushi. Por outro lado, ela também não deveria compartilhar nenhuma informação com os mortais, não importa quão confiável fosse. Ouka, Shigusa e o resto de Takemikazushi família foram para a dungeon enquanto os membros do Miyashi família estavam ocupados coletando ingredientes para reabastecer as prateleiras da farmácia. Mikoto aproveitou essa oportunidade para consultar os 2 deuses sobre a existência da garota. Eu pensei que seu comportamento na noite passada foi um pouco estranho. Então foi o que aconteceu. Miyashi poderia atestar a ansiedade de Hestia família depois de testemunhar seu comportamento na noite anterior, uma vez que ele tinha terminado a sessão de casa do dia. Finalmente ligando os pontos, ele assentiu. Lord Takemikazushi, Lord Miyashi, sabe de algum outro incidente semelhante? Não posso dizer que sim. Um monstro falando. Isso é novidade para mim. E chocante, para ser honesto. Mikoto nunca tinha visto Takemikazushi tão perturbado. Sim, mesmo agora eu tenho dificuldade em acreditar que isso seja verdade. No entanto, Miyashi disse, o desconhecido do reino mortal é tão complexo que nem podemos prever isso. As possibilidades são ilimitadas. Talvez algo também esteja acontecendo na dungeon enquanto falamos. Mikoto sentou-se em silêncio e ouviu a advertência da divindade, seu cabelo azul marinho mudando de um lado para o outro enquanto falava. Takemikazushi observou a reação de Mikoto do seu lugar ao lado dela e fez uma pergunta. Qual é a sua opinião sobre o assunto, Mikoto? Como você se sente sobre esse monstro falante? Eu não sei, ela respondeu com honestidade, balançando a cabeça fracamente. Eu entendo que Viine e Lady Viine é diferente de outros monstros, mas eu não tenho certeza sobre como tratá-la ainda. Seus lábios tremeram quando ela passou a listar detalhes. Eu me encontro constantemente em guarda, preocupado que ela possa trair nossa confiança. Eu permaneço vigilante, pronto para agir a qualquer momento. Eu não posso relaxar, não importa o quanto eu tente. Eu estou com medo dela. O olhar de Mikoto caiu no chão enquanto ela lutava para amarrar as palavras juntas. Takemikazushi brincou com os laços de cabelo emoldurando seu rosto enquanto ele a ouvia. Ao lado dele, Miyashi observou Mikoto com um olhar compreensivo. Bem, tenho certeza que alguém iria reagir da mesma maneira. A divindade assegurou-lhe que essa resposta era apenas natural. Mikoto não tem nada a dizer. Ela se sentou em silêncio, olhando para o chão. Sede da guilda, lobby. O elfo entrou na câmara espaçosa de mármore branco, roçando contra muitos outros aventureiros que passavam antes de se aventurar na dungeon. Ele estava perfeitamente confortável, andando entre eles com as orelhas bem abertas. Ele aprendeu durante seu tempo como um ferreiro jovem, lutando que pequenos tesouros poderiam ser encontrados na mais mundana das conversas. Isso não era novidade. Devido ao seu status elevado, sua audição se tornou mais sensível do que qualquer aventureiro de classe baixa, e ele usou toda essa habilidade para filtrar o ruído em busca de informações. Não é preciso dizer que ele não se aproximou de nenhum aventureiro ou funcionário da corporação com perguntas para acelerar o processo.
com o paletó preto de um operário sobre os ombros e uma espada larga amarrada às costas, o elfo dirigiu-se para um canto do saguão. Vários funcionários da corporação estavam postando novas informações em um quadro de avisos público como um aglomerado de aventureiros assistidos. Oi, você ouviu? Outro monstro roubando equipamentos. Entendo. Nos níveis intermediários desta vez também. Assim, eu ouvi que alguns dos caras de Rivera ficaram um pouco cansados demais até a morte. Ele ouviu todas as conversas entre os aventureiros. Digitalizando o quadro de avisos, o elfo rapidamente avistou uma folha de papel. Era um desenho de um monstro segurando uma espada e usando armadura. Não poderia ser, mas a tentativa de rir não fez nada para aliviar a tensão em seu rosto. Bem. E aí, fofa? Então que tal, pequeno elfo? Despeje-nos uma rodada de bebida. Nós vamos ouvir o que está em sua mente. Ei. Cabelos longos e dourados saíam debaixo de um capuz. Uma elfa fêmea, Lily disfarçada, usando sua habilidade Cinderela, ignorou o riso bruto dos homens. Ela rapidamente fez o seu caminho através de um bar subterrâneo onde o sol não alcançou. Noroeste Main Street, Aventureiros Way. A pouca distância das lojas de armas e armaduras que cobriam a rua havia um bar que precisava de uma boa limpeza. O prédio de madeira em si tinha um emblema pendurado sobre a porta da frente, significando que era um estabelecimento de propriedade familiar. Famílias que administravam esse tipo de negócio forneciam um local para cidadãos comuns e aqueles que queriam permanecer anônimos para postar missões e hospedar corretores de informações, pessoas dispostas a compartilhar o que sabiam por um preço. Com essas transações ocorrendo constantemente, também era comum os clientes trocarem informações entre si. Várias famílias como esta operavam dentro das muralhas da cidade de Horário. Tão sujo quanto nunca, Lily sussurrou para si mesma enquanto relembrava seus dias como uma fora da lei e continuava a ignorar as vaias e assobios vindos de todos os lados. Mal erguida a 120 metros de altura, ela sabia que a beleza de seu rosto transformado atraía muita atenção. O bar estava escuro e gasto. Havia tantas quests presas a um quadro de avisos no canto que sua superfície estava escondida sob a massa de papelada. No primeiro andar, os civis podiam acessar os serviços da família a seu bel prazer, mas esse bar subterrâneo só era acessível a partir da escadaria localizada na parte de trás do prédio. Das sombrias lâmpadas de pedra mágica aos personagens sombrios reunidos no porão, tudo naquele lugar era suspeito. Um animal sem seus dentes da frente riu enquanto bebia uma cerveja de aparência desagradável. Uma amazona usava tantos anéis em volta de seus dedos e pescoço que sua estrutura alta brilhava na luz fraca. Um homem mascarado estava à espreita no canto de trás. Vários clientes sentavam-se em sofás ou ao redor de mesas pequenas, todos conversando em voz baixa. Se a guilda pudesse ser chamada de frente, essa era a parte de trás. Pessoas com algo a esconder frequentavam essas barras ao invés da guilda. Confiável ou não, as informações se espalham por esses centros como um incêndio. Ao mesmo tempo, Lily entendia que o descuido em um lugar como esse frequentemente resultava na perda de todo valor em sua pessoa. Sob nenhuma circunstância, Bel deveria pisar em um lugar como este. Um água de nascente ao clunk. O banquinho barulhou quando Lily se sentou e pediu uma bebida do barman humano. A água gelada foi obtida dos picos sagrados das montanhas Albo, uma bebida popular não alcoólica entre os elfos. Lily tomou um gole antes de se dirigir ao barman. Você tem alguma informação sobre monstros falantes? Não tenho nada. O barman nem piscou quando aceitou o pagamento e a generosa gorjeta que Lily colocou na bancada. Sua mensagem era clara. A informação era valiosa, e um rosto bonito não ia deixá-la solta sem pagar o preço total. Lily escolhera esse disfarce como seguro. Era sua maneira de garantir que ninguém jamais saberia que esta família estava procurando informações sobre monstros falantes. O barman ficou de olho no elfo enquanto limpava silenciosamente os óculos que não precisavam de limpeza. Lily estava a um instante de perguntar se ele sabia de algum cliente que pudesse ter mais informações quando alguém se sentasse ao lado dela.
Eu sei algo sobre esses monstros falantes. Não muito, mas alguma coisa. Este recém-chegado, um Shintrop de pele de trigo, usava equipamento de combate leve e botas até o joelho. Ela deve ter ficado escutando, porque suas orelhas de pato estavam animadas e um sorriso foi esticado em seu rosto. Lily franziu a testa. Cão de lama amado, ó. Você sabe meu apelido? Isso é surpreendente, já que as pessoas geralmente se esquecem de mim com todos os aventureiros realmente famosos por aí, mas sim, eu odeio esse nome. O que os deuses estavam pensando, me chamando assim? Um pouco cruel, você não acha? A menina pareceu surpresa quando Lily mencionou seu título e começou a tagarelar como se as duas fossem amigas se encontrando para beber. Cruzando as pernas ágeis sob o balcão, ela pediu sua própria bebida. Barman, cerveja de mel. Então ela sussurrou sua lealdade. Hermes família. Então, você estava dizendo. Bem, Lady Luke que não tem sido gentil comigo hoje em dia. Não tenho certeza se posso pagar por essa cerveja com um sorriso e uma piscadela. O recém-chegado fez um círculo com o polegar e o indicador. O belo rosto élfico de Lily se contraiu. Clicando sua língua, ela tirou um pequeno saco de moedas de seu roupão e colocou-o com força no balcão entre eles. O Shintrop abanou a cauda alegremente e começou a tagarelar entusiasticamente. Bem, como eu disse, não é muito. Histórias sobre pessoas ouvindo palavras aleatoriamente na dungeon já circulam há algum tempo. Há rumores de que alguns aventureiros já ouviram frases inteiras quando ninguém estava por perto, e havia outra história circulando por um tempo sobre uma linda voz de canto na dungeon. Ah, mais uma coisa. Outras pessoas também estão atrás dessa informação. Todos riram daqueles rumores, todos menos esses caras. Eles estavam falando sério. Eles colocaram pedidos para qualquer notícia em todos os bares de horário, não apenas aqui, e eles estão dispostos a pagar. Muito a garota olhou para o quadro de avisos no canto de trás por um momento. E quem são esses caras? Sobre isso, estou perplexo. Eu gostaria de saber. Eu mesmo recém-chegado de repente tornou-se um pouco mais agressivo quando ela explicou que havia postado seus próprios pedidos de informação sobre esse grupo. Apertando os olhos com um leve sorriso, o Shintrop se inclinou para ver melhor o capuz de Lily. Novidade por aqui. Qual sua afiliação? Você parece meio sujo para um elfo. Lily silenciosamente amaldiçoou a si mesma quando o rosto da pessoa de cachorro chegou desconfortavelmente perto, nariz de animal farejando o ar na frente de seu rosto. Sua atual companheira tinha o mesmo aroma que ela já teve. Não havia dúvida na mente de Lily de que aquela mulher era uma ladra. Não uma criança descontente como ela, mas o negócio real. O trabalho de mago como entregadora de sua família, combinado com suas atividades nessa parte mais sombria da sociedade, concedeu-lhe acesso a uma grande quantidade de informações. Era altamente provável que ela também estivesse buscando informações sobre falar sobre monstros. A busca de Lily pela mesma informação chamou sua atenção, e agora Lily era sua principal suspeita. No entanto, Lily não compartilhava a confiança de Bel e Mikoto em Hermes família. Talvez os dois não tivessem vivido em horário tempo suficiente para perceber, mas a postura constante de neutralidade da família era extremamente suspeita. Hermes família poderia facilmente passar de amigo para inimigo se ele se ajustasse às suas necessidades. 15 anos na sarjeta de horário ensinaram Lily. Nenhuma informação real de valor, mas sabendo que há outros perguntando sobre falar de monstros é bom o suficiente por enquanto. Chegara a hora de ela seguir em frente. Sem outra palavra, ela se levantou do banquinho. O que? Deixando já. Mas há muito sobre o que eu queria conversar. Ignorando a voz alegre atrás dela, Lily saiu do bar. Contudo, ela está me seguindo. Ela notou uma presença seguindo-a através de cada reviravolta das ruas de trás a partir do momento em que ela saiu pela porta dos fundos do bar. Era apenas uma pessoa e a Lily tinha 99% de certeza de que era o mesmo ladrão. Na pior das hipóteses, ela não teve chance contra um aventureiro da classe alta. Cinderela e itens eram sua única opção.
Lily deu passos extraordinariamente grandes, caminhando por um caminho mal iluminado e tirando do manto uma bolsa conectada a uma corda, uma bomba fedorenta de Marlboro. Ela usara táticas similares muitas vezes quando vivia a vida sombria de um fora da lei. Sabendo que esse oponente levaria algum tempo para lidar com ela, a fez-se encolher, embora isso não fosse nada comparado a ser perseguido pelo duende. Endurecido pela batalha daquele bar insano, Lily mergulhou no beco escuro. A luz do sol está brilhando diretamente de cima. Não há nenhuma nuvem no céu. O sol de verão pairando sobre o horário faz com que seja quase muito quente lá fora. Quente o suficiente para arregaçar as mangas, de qualquer maneira. Luz do sol brilhante e um céu azul claro, a garota não pode desviar o olhar. Com a deusa e todos os outros fora, cabe a mim e a Haruhime sentar na mansão. Tendo chegado aqui à noite, Viine ainda não tinha visto o sol. Ela estava dizendo a mesma coisa desde que percebeu onde toda a luz vinha desta manhã. Ela queria sair. O que é isso? Nós a trouxemos para o pátio no meio da nossa casa, Earthstone Manor. Talvez seja porque a Dungeon não tem sol, mas Viine é fascinado. Haruhime se vira para a garota inquisitiva e caminha até ela por trás. Nós chamamos isso o sol. O sol. Viine olha para o céu brilhante enquanto ecoa Haruhime com um sorriso. Sem qualquer luz do sol para falar, a Dungeon é bastante frio. Claro, existem algumas exceções, como em lugares com monstros que exalam fogo e pisos com vulcões ativos. Mas tenho certeza que a maioria dos monstros não sabe como é sentir a luz do sol em sua pele. É quentinho. Os olhos de Viine se iluminam enquanto ela observa o céu e ela ri. Sua expressão é tão inocente, e eu acho que seus olhos âmbar estão rasgando. Eu me perco no momento, olhando para o perfil dela por trás, quando de repente ela se vira para mim, jogando seu longo cabelo prateado azul. A superfície é linda. Eu não posso mais pensar nela como um monstro. Seu sorriso ingênuo e inocente é tão brilhante quanto o sol. Pode ser o nosso trabalho manter-o forte enquanto os outros estão fora, mas isso significa que Haruhime e eu estamos encarregados de cuidar de Viine. O que quer que façamos, não podemos deixá-la sair da mansão. Ela não sabe nada sobre o mundo exterior, então temos que mantê-la entretida aqui. Bel está muito quente. Está tudo bem para tirar isso. Não, você não deve, Lady Viine. Sim, você deve aturar isso. Ela murmura, puxando a gola do manto de lã da salamandra em volta do pescoço como se ela desse qualquer coisa para removê-lo. Haruhime e eu entramos em pânico, mas de alguma forma conseguimos persuadi-la. Isso é um alívio, considerando que o Viine está completamente nu por baixo. Pedi a ajuda de Haruhime para limpar Viine depois que a deusa e todos os outros saíram de manhã. Foi uma verdadeira luta porque a garota ainda não confia totalmente em Haruhime, mas conseguiu lavar muito do sangue seco e da sujeira. Haruhime também tentou colocar roupas adequadas nela, mas isso não terminou bem. Essa é a única coisa que ela é totalmente recusada. Talvez ela esteja com medo? De qualquer maneira, Viine não estava tendo nada disso, então pelo menos a convencemos a colocar de volta no manto de lã de salamandra de ontem. Mesmo se você chamá-la de um monstro, ela ainda é uma garota. Eu só espero que ela possa baixar a guarda em torno de Haruhime e os outros. O manto ainda fornece vislumbres amplos de suas pernas ágeis e decote, então eu tenho que ter cuidado onde eu olho. Sem mencionar que ela não tem nenhum senso de vergonha. Haruhime, vestida com a roupa de empregada que ela sempre usa em torno da mansão, e eu faço o nosso melhor para acompanhar, mas Viine nos puxa ao seu próprio ritmo. Bel, o que é isso? Essa é uma lâmpada de pedra mágica. Eles fazem luz como os da Dungeon, que tal? Viine não quer voltar para dentro. Sua perna fez uma recuperação completa durante a noite, e agora ela está pulando ao sol. Já que estamos cercados por 4 paredes aqui, duvido que alguém tenha um vislumbre dela. Para alguém como Viine, que não tem lugar a que pertence, seja na superfície ou na dungeon, este é seu único refúgio seguro. Espreitando com curiosidade as passarelas ao longo do pátio, Viine faz novas descobertas a todo momento. Suas bochechas brilham em um rosa claro, ela agarra meu braço de vez em quando. Lady Viine, você gostaria de participar de uma refeição? Você não tem nada para comer esta manhã. Uma refeição.
É outra palavra para comida. Viine, você não comeu nada desde ontem, certo? Eu vou comer também, então que tal? Ok. Viine olha para mim com preocupação, não completamente certa do que Haruhime estava sugerindo. Eu sorrio suavemente para ela, e ela lentamente balança a cabeça. Haruhime apanha uma cesta da passagem e nós três nos sentamos na grama. Você realmente acha isso? Sim, essa é uma bola de arroz, feita à mão por Lady Mikoto. Você gostaria de experimentar esta fruta? Haruhime parece emocionada, com as orelhas de raposa de pé e o rabo balançando para frente e para trás quase como se ela estivesse apresentando sua própria comida. Enquanto isso, Viine calmamente mastiga a comida na frente dela. O Wyvern olha para o rosto radiante de Haruhime. Eu sei que os urso-besouros comem os frutos da nuvem de mel no 18º andar, e muitos monstros vão atrás de armadilhas também, então parece razoável assumir que os monstros também podem comer nossa comida. Se não, teríamos que ir a uma despensa para conseguir comida para ela, e Haruhime parece tão aliviado quanto eu para descobrir que não é o caso. Ela estende a mão para dar um tapinha na cabeça de Viine enquanto a moça está ocupada engolindo frutas. Viine se esquiva da mão com um vif e se afasta. Os ombros de Haruhime se inclinavam e Viine se aproxima de mim. Parece que Viine ainda está um pouco desconfiado dela. Mas ela deixou a outra garota limpar seu corpo, então acho que há um pouco de confiança entre eles. A próxima coisa a capturar a atenção de Viine é a renomeada cauda de raposa de Haruhime. Ela está assistindo muito de perto, imitando seus movimentos com seu corpo. Haruhime percebe, varrendo a cauda de um lado para o outro e inventando um jogo. Você quase pensaria que eles eram irmãs. Haruhime estava com medo de vê-la ontem, mas agora ela está tentando se relacionar com Viine. Seus louváveis esforços para aceitar essa garota, um monstro, me deixam tão feliz. Então, novamente, talvez apenas Haruhime, que sobreviveu a uma grande dificuldade, seja capaz dessa gentileza. Bel, você tem algum potion? Você quer dizer poções? Eu tenho alguns no coldre da minha perna no meu quarto. Eu posso ir. Você sabe, tem um cheiro bom. Cheira como a fruta lá. Viine está falando um pouco. Talvez seja por causa da luz do sol quente ou apenas que ela estava realmente assustada antes, mas ela está usando mais palavras do que ontem. Sorrindo e rindo assim, ela fala muito mais livre e fluentemente, ou assim parece para mim. Não sou só eu. Ignorando sua reticência anterior, é incrível o quão rápido Viine está pegando palavras e expressões, adquirindo linguagem. Enquanto reviso nossas conversas, tenho certeza disso. Mas eu não acho que ela esteja aprendendo exatamente o que é então. Ela parece uma garota, mas ela é um monstro. Eu respondo suas perguntas com um sorriso forçado, mas há muitos mistérios não resolvidos. Ela tem uma boa noção de gramática e tem uma forte semelhança conosco. Não há muita diferença entre ela e as outras pessoas. No entanto, sua pele e escamas branco-azuladas indicam claramente que ela é um monstro. A joia vermelha embutida na testa brilha à luz do sol. Bel. Então, quando ela ri e brinca com o meu braço, ela tenta mudar seu aperto, deslizando a mão pela minha pele e as garras afiadas na ponta dos dedos esculpem meu braço. Eu não tenho panos de batalha ou armadura para proteção, e minhas mangas enroladas não me protegem quando 3 longos rastros aparecem no meu antebraço. Tornando-se vermelha imediatamente, as fissuras que as garras deixam para trás começam a vazar gotas de sangue. Lâminas de grama ao meu lado ficam vermelhas. Mestre Bel. Eu congelo no lugar enquanto Viine olha para a própria mão ensanguentada, com um choque nos olhos. Haruhime grita quando ela pega um vislumbre do meu braço machucado. Vou levar o kit de primeiros socorros. Ela grita, levantando-se quando vê que o sangramento não vai parar e correr de volta para a mansão. Não, Bel, dói? Viine se aproxima de mim, os olhos âmbar tremendo, antes de parar de repente. Ela abruptamente puxa a mão dela, e as garras que sugam sangue. Indo e voltando entre os meus olhos doloridos e o braço sangrando, o olhar de Viine cai em seus próprios dedos. Seu rosto de repente se contorce. Eu não sinto muito, Bel.
O rio de lágrimas corre pelas suas bochechas. Eu posso ouvir choque e tristeza em sua voz instável. Então ela retira as mãos trêmulas e as segura apertadas contra o peito. Ela quer contato físico, mas não pode me tocar. Ela não pode alcançar porque ela vai me machucar novamente. Desculpe, desculpe. Mais desculpas. Ela tem medo de sua própria mão, que pode machucar as pessoas com tanta facilidade. Ela tem medo de si mesma. Observá-la passar por isso é muito doloroso. Eu só posso ver tantas lágrimas rolando por suas bochechas antes de minhas mãos se moverem sozinhas. Surpresa pisca em seu rosto quando meu braço direito machucado estende a mão e minha mão aperta as garras cobertas no meu sangue. Suas garras cavam na palma da minha mão e abrem novas feridas, mas eu não presto atenção a elas. Está tudo bem, eu sorrio para ela como eu fiz quando nos conhecemos. Não prestando atenção na dor, eu aperto o meu aperto. Bel. Superada pela emoção, Viine grita meu nome e mergulha no meu peito, envolvendo os braços em volta de mim. Enterrando o rosto no meu pescoço, lágrimas quentes amortecem minha pele. Ela é realmente apenas uma criança. Com medo de se machucar e ferir os outros, ela procura calor e bondade como uma criança perdida. Essa é a única coisa em que consigo pensar enquanto ouço os gemidos suaves debaixo da minha orelha. Eu envolvo meu braço esquerdo livre de sangue ao redor de seu corpo esbelto e passo meus dedos suavemente através de seu cabelo azul prateado. Seus ombros tremem e juro que seus olhos estão fechados de prazer. Ela pressiona o nariz contra o meu pescoço como um gato querendo atenção. Ultrapassada por um calor súbito, gentilmente acaricio-a na parte de trás da cabeça. Eu gentilmente esfrego suas costas até que ela se acalme, e de repente eu sinto que estamos sendo vigiados. Sendo bastante sensível a esse sentimento por várias razões, eu rapidamente olho para a fonte, um único pássaro sentado no topo do telhado. Uma coruja? Várias questões me vêm à mente enquanto inspeciono os padrões verticais em suas penas brancas. Não são corujas noturnas. E por que haveria uma coruja na cidade em primeiro lugar? A coruja, muito distante da floresta mais próxima, considera-me com o que eu tenho certeza que é um brilho nos olhos. De repente, abre as asas e decola antes que eu possa dar uma olhada melhor. A coruja desaparece no céu, deixando-me de boca fechada e confusa. Era apenas um pássaro. No entanto, não consigo afastar a sensação de estar sendo observado. Todo esse pensamento faz com que eu aperte meu aperto em Viine, como eu sinto outro observador imediatamente. Se contorcendo de surpresa, olho em volta para ver, a Haruhime está por perto, segurando um kit de primeiros socorros em seus braços. Por alguma razão, ela quase parece com inveja ao ver Viine aconchegar-se confortavelmente no meu abraço. Bel, Bel. Voz feliz de Viine em meus ouvidos, eu começo a soar quando vejo o rabo de Haruhime balançando para frente e para trás. O sol desce atrás da muralha da cidade quando a noite cai. Nossa deusa, o Elf, e todos os outros estão em casa no momento em que o céu escurece completamente. Eu sou o homem, bem-vinda de volta, deusa. Ei, todo mundo então, como foi? Horrível. Não foi possível encontrar nenhuma ligação. Muitas coisas aconteceram com a Lily, mas era impossível obter qualquer informação direta sobre monstros falantes. Lord Miyashi e Lord Takemi Kazushi também. Eles não sabem nada sobre esse assunto. Lady Estia passa pela porta da frente, cansada depois de um longo dia no seu emprego de meio período. O elfa segue, coçando a cabeça. Por alguma razão, Lily parece ainda mais cansada que a deusa. Mikoto evita a minha pergunta completamente. Ninguém parece satisfeito com seu dia. Como eles entram na passagem? Eu sei que só começamos a coletar informações hoje, e precisaremos de uma quantidade incrível de sorte para ganhar ouro no primeiro dia, mas a julgar pelas expressões deles, isso pode realmente demorar um pouco. Eu pondero sobre esse pensamento como os 3 de nós que ficaram em casa hoje vão cumprimentar a todos. Então, como foi seu dia? Pergunta o Elf. Todo mundo está olhando para a garota se escondendo nas minhas costas, Viine. Ela está segurando minha camisa, com cuidado extra para não estender suas garras. Haruhime caminha ao lado da tremulosa menina Wyvern com um sorriso no rosto e se inclina na cintura antes de sussurrar.
Por que não tentar fazer isso sozinho? Ela balança a cabeça e ondulações escorrem pelo cabelo azul prateado. Bem-vindo de volta. Ela sai de seu esconderijo apenas o suficiente para expor metade do rosto. A voz calma de Viine enche o salão. A deusa, o elf, Lily e Mikoto assistem em choque quando Viine rapidamente salta de trás de mim e se esconde atrás de Haruhime. Haruhime e eu trocamos olhares e sorrisos claros. Ela certamente se acostumou com você. Enquanto Lily e Mikoto continuam em pé em silêncio atordoado, o elf quebra o gelo, embora não tenha certeza de qual expressão usar. Ele tem razão. Viine finalmente está se abrindo para o Haruhime. Sua moldura azul é pressionada contra as costas do Renate, a testa entre as omoplatas. Enquanto isso, Haruhime está gentilmente acariciando-a na cabeça com sua cauda de raposa dourada. Deve fazer cócegas, porque Viine está se contorcendo como se estivesse lutando contra uma risadinha. Haruhime olha por cima do ombro e sorri junto com ela. Lily ainda não se recuperou do choque de uma saudação de um monstro. Ela está ali com a boca aberta. Minha deusa está ao lado dela, braços cruzados sobre o peito e resmungando. Bem, Haruhime. Você tem os ingredientes de uma ótima mãe. Sem dúvida alguma. Talvez ela ainda esteja sofrendo por ter sido rejeitada queima-roupa ontem à noite. É delicioso. Mikoto é incrível. O obrigado. Todo mundo se reuniu na sala de jantar depois de trocar de roupa. A primeira coisa que Viine diz depois de dar uma mordida no jantar faz com que Mikoto tenha muito tumulto. Uma grande variedade de comida, incluindo carne e peixe, cobre a mesa à nossa frente. O cardápio desta noite não é muito intricado, tudo levemente cozido e temperado apenas com sal. Fatias grossas de presunto foram cortadas em pequenos pedaços por conveniência. Há um prato coberto com peixe grelhado inteiro e tigelas de sopa de legumes. O único vestígio da cozinha tradicional do extremo oriente de Mikoto na mesa hoje é um prato de ovos fritos adoçados. Aparentemente, Viine aprova. Haruhime disse isso. Mikoto é incrível. Faz boa comida. Não, há muito que posso fazer para melhorar. Eu sou vegetariana depois de tudo. Mikoto está confuso com o elogio brilhante de Viine, apenas envergonhado, na verdade. Não sei o que fazer com ela mesma. Mikoto balança seu rabo de cavalo preto de um lado para o outro enquanto seu rosto fica vermelho. Eu percebo que não estamos alimentando um animal em um zoológico aqui, mas a voz de Viine é mais alta que o normal. Talvez a saborosa refeição seja excitante para ela. Ela abre a boca e espera com puro êxtase para Haruhime para alimentá-la com um pedaço grosso de ovos fritos fumegantes. Até a joia de granada na testa dela está cintilando junto com seus olhos âmbar. Eu passei todo esse tempo imaginando como me aproximar dela. Que risível o sorriso inocente da garota vai ter desarmado Mikoto, que está abaixando a cabeça. Miss Mikoto, isso é um monstro. Por favor, vá com calma consigo mesmo. Por que tão tenso, supporter? Manter uma mente aberta e consertar pontes é muito importante em momentos como esse e é por isso que vou fazer isso com o Viine agora. Por favor, não compita com a senhorita Haruhime. Como as divindades podem agir de forma despreocupada? Lily emite outro aviso, mas a deusa caminha em direção a Viine como se fosse um dia na praia. As palavras de Mark Lily, este é um momento perigoso para nossa família. Lily levanta a voz ainda mais, mas sem sucesso. Haruhime sorri para Mikoto e a convida para passar. A deusa está empenhada em ligar-se ao nosso hóspede, e Lily está igualmente determinada a impedi-la. Viine está no meio de todos os fogos de artifício. Está tudo bem para eles se apegarem. Não está preocupado com Lilynica, mas é uma boa ideia. Você está nervoso em torno de Viine, o elf? Eu prefiro evitá-la, para dizer a verdade. A deusa me pediu para deixar meu lugar ao lado de Viine, então deixei a conversa das mulheres para trás e me sentei ao lado de Welf enquanto ele comia. Tendo me refugiado, peço a opinião de Welf, mas ele força um sorriso desajeitado e encolhe os ombros. Ainda assim, deve ser bom escapar um pouco. Ela não saiu do seu lado por 2 dias, certo?
Não me diga que você está se sentindo sozinha agora que ela tem outros amigos. O Elf. Eu sei que ele está apenas brincando, mas eu ainda me arrepio. Ao mesmo tempo, posso dizer que estou corando, então não o culpo. Eu descobri que não importa o quão assustado ou assustado Vinny seja inicialmente, ela se torna amigável quando ela sabe que você não quer se machucar. A cena que se desenrola ao redor da mesa é prova suficiente. É tudo graças a Haruhime assegurando Vinny tudo está bem, e agora ela está falando com todo mundo sem medo. Eu não sei há quanto tempo ela estava sozinha, mas acho que ela está tentando deixar essa assustadora solidão para trás, tornando-se amiga de nós, com as pessoas. Nosso jantar barulhento continua com os homens e mulheres em lados diferentes da mesa. Vinny está feliz e contente, comendo ao lado de todos com um sorriso indelével. Lily, largue Lily. Por que você quer abraçá-la assim? Depois que nossa refeição animada chega ao fim e os pratos são guardados, nos movemos para a sala de estar. Vinny de repente se interessa por Lily por algum motivo e envolve seus braços em volta dela. Muito menor que a garota, a Prom desaparece em seu abraço. Ah, ela gosta de você, suporte-lhe de quem é a culpa. Lily fez sua postura em relação a Vinny muito clara, mas a garota deve ter se entretido com seu argumento hilário antes e baixou a guarda. Uma veia surge na testa de Lily, seu rosto ficando vermelho de frustração enquanto ela olha para a deusa dos braços de Vinny. Completamente aproveitando o momento, Lady Estia acaricia o longo cabelo prateado de Vinny. E ela realmente fede. Lily notou isso antes, mas nosso amigo monstro tem um cheiro definido para ela. Lily grita uma vez que ela se liberta do abraço de Vinny. A garotinha observa como Mikoto e Haruhime acenam uma para a outra. Sim, isso é verdade, eu limpei-a com uma toalha úmida esta manhã, mas Vinny não teve um banho adequado desde que saiu da dungeon ontem. Ela está usando o mesmo manto de lã de salamandra também. Tem absorvido todo seu suor nos últimos 2 dias, então provavelmente cheira pior do que ela. Então, novamente, não é como se eu pudesse falar. Estando grudada a ela todo esse tempo, também não tomei banho. Quando subitamente me torno autoconsciente do meu próprio fedor, os olhos de nossa deusa se acendem como se uma lâmpada de pedra mágica viesse dentro de sua cabeça. Tudo bem, então. Diz ela com um sorriso. Porque todos nós não tomamos banho juntos. O cheiro de ciprestes flutuava no ar quando o vapor branco subiu até o teto. Oh, isso é banho? Sim. É bom mergulhar na banheira. Haruhime sorriu para Vinny completamente nua, segurando uma fina toalha sobre os seios carnudos com uma das mãos. Um banho de spa estava localizado no 3º andar da mansão. As mulheres de Estia família deixaram suas roupas no vestiário e deixaram o vapor quente passar por sua pele saudável e vibrante. Faz muito tempo desde que todos nós compartilhamos um banho, observou Mikoto casualmente, a pele cobrindo seus braços e pernas suaves o suficiente para deixar as mulheres com ciúmes. Horários para se aventurar na dungeon e meu trabalho de meio período realmente não se alinham, não é? Estia respondeu, seu peito formado balançando enquanto ela falava. Tanto a moça quanto a deusa baixaram os longos cabelos negros com uma feliz antecipação. Usar esse banho 1 ou 2 de cada vez é a própria definição de luxo. Mais pessoas usando de uma só vez economizam dinheiro. Lily acha que devemos fazer isso com mais frequência. Os pisos de ciprestes rangeram sob os pés descalços quando as mulheres entraram na sala de banho e Lily ofereceu sua opinião sobre os benefícios financeiros do acordo. Este banho no estilo do Extremo Oriente tinha sido instalado a pedido de Mikoto. O design luxuoso e o interior espaçoso impressionaram até mesmo Haruhime, que vinha de uma família real e passara anos com o Ishtar família. A banheira era grande o suficiente para acomodar facilmente 10 pessoas ao mesmo tempo. Com o vapor subindo constantemente de sua superfície levemente ondulada, não havia nada mais sedutor de se ver. Um fluxo constante de água quente saiu do bocal no canto de trás, ecoando suavemente no banheiro. O piso e o teto de madeira enquadravam a vista da paisagem noturna de horário além da janela. Se não fosse pelo ruído branco do lado de fora, o ambiente seria perfeito.
Viine olhou atentamente para o seu próprio reflexo dançando na superfície da água quente. Lady Viine. Vamos lavar antes de entrar no banho. Haruhime, que sempre se portara com pureza e graça enquanto estava sendo preparada como prostituta, comprou água de um banho com um balde antes de despejá-lo sobre si mesma e guiar Viine para longe da piscina rasa. Estia e as outras meninas seguiram o exemplo e começaram a lavar seus corpos. Bel não está conosco. Por quê? Senhor, Bel é um menino. É senso comum. Meninos e meninas têm suas diferenças, Viine. Isso vale para monstros e divindades também. Viine olhará ao redor da sala como se algo estivesse faltando. Lily ofereceu uma réplica, e Estia forneceu uma explicação adicional enquanto lavava os braços. A moça do Wyvern havia convidado o garoto para se juntar a eles a ponto de importunar. Por favor, não. O menino virou-a para baixo a cada vez, tentando desesperadamente chegar a uma desculpa como seu rosto queimado vermelho. Lady Viine, por favor, fique quieta às escalas, instruindo Viine a se sentar em um banquinho. Haruhime se ajoelhou atrás da garota e começou a lavar o cabelo enquanto Mikoto esfregava seu corpo pela frente. A tez branca da garota se destacava ainda mais na sala de banho cheia de vapor. As duas garotas estavam maravilhadas com a pele suave e brilhante do monstro. No entanto, as escamas agrupadas em torno de seus ombros e parte inferior das costas eram um lembrete constante de que essa garota não era uma pessoa normal, mas um tipo de dragão. Essas escalas representavam um sério desafio para Mikoto, porque seus pontos fortes e afiados rasgavam a toalha em pedaços sempre que passava sobre um remendo. Determinada a completar sua missão, Mikoto segurou os membros de Viine e cuidadosamente evitou as escamas enquanto cobria o corpo da menina em uma espuma ensaboada. Isso faz cócegas. Riu Viine. Ela ocasionalmente se contorcia sob as mãos de Mikoto e Haruhime, passando por sua pele e pelos cabelos. Você tem cabelo bonito, Lady Viine. Eu faço. Sim. É como uma corrente de água de nascente pura. O rosto de Viine se iluminou quando ela ouviu o elogio de Haruhime atrás dela. O Renate, seus longos cabelos dourados, orelhas de raposa e cauda toda molhada, manuseou com cuidado os cabelos azul prateados da garota viva como se lavasse seda. Vamos lavar, disse Haruhime, e ela esvaziou um balde de água sobre a cabeça da garota um momento depois. Toda a sujeira escorria de sua pele junto com a espuma. Viine agora limpo sacudiu antes de se inclinar para trás em direção a Haruhime. Um plump macio encheu a sala quando a cabeça da garota encontrou o peito curvado de Haruhime. Lady Viine. Iei. A Wyvern sorriu para Haruhime do seu lugar de descanso no peito. Encontrando o olhar da garota, o Renate sorriu para ela como uma irmã mais velha. Mikoto não pôde deixar de sorrir também, estreitando os olhos enquanto observava ao lado deles. Ela gostou muito de você, senhorita Haruhime. Talvez você também tenha o talento para se tornar um domador. É porque Haruhime seria uma boa mãe completamente diferente de você, supporter porque arrastara Lily para essa competição. A mãe e a deusa observaram a interação do par afetuoso a uma curta distância. Uma vez que seu breve argumento morreu, eles seguiram as outras meninas para o banho. Pequenas ondas cruzavam a superfície enquanto todos se acomodavam, com a água quente batendo nos ombros. O suspiro de prazer de Mikoto foi seguido de perto por vários outros. Sente-se bem sim, é porque seus músculos trabalharam tanto durante todo o dia e agora podem finalmente relaxar. As palavras escorregaram da boca de Viine enquanto a água morna abraçava seu corpo. Estia, também gostando muito do banho, olhou para o teto e explicou para a garota. Vários banhistas haviam amarrado seus longos cabelos acima da cabeça, mas todos os rostos estavam relaxados e em paz. Lady Lily, é algo incomodando você? Mais ou menos na época em que a pele de todos havia assumido um brilho rosa. Mikoto inclinou a cabeça e perguntou por que Lily estava se sentindo em silêncio sozinha. Há muitas senhoras bem dotadas nesta família. Os olhos castanhos de Lily estavam focados em Mikoto, especificamente, no torso.
Seu olhar percorreu as várias figuras de seus pares, um tanto obscurecido sob a superfície da água límpida, e os enormes seios de sua deusa. A Lily afundou mais no banho e soprou bolhas frustradas na água. Não havia sentido em se comparar com a divindade apelidada de Loli Peituda, mas ela definitivamente era mais baixa do que Haruhime Mikoto em termos de tamanho dos seios também. Deixando de fora o jovem Prum, o tamanho médio e a forma das curvas femininas da família eram quase intimidantes, e o maior choque veio de Mikoto, que normalmente se mantinha literalmente em segredo. A visão próxima e pessoal era uma amarga pílula para engolir. Corrida da mente, Lily voltou sua atenção para Viine e sentiu-se aliviada por não estar na base da hierarquia. No entanto, esse alívio foi instantaneamente seguido por uma pontada de autoaversão por pensar uma coisa dessas. Splash! Sua cabeça desapareceu sob a superfície da água. Estar com Bel é melhor. Um batimento cardíaco depois. Viine levantou-se de um salto, a pele azul clara atingida de rosa pela água quente. Lily e as outras garotas foram pegas de surpresa pelos movimentos rápidos da garota e atrasadas para reagir. Com a velocidade e destreza de sua linhagem de dragão, a garota saiu do banho em um piscar de olhos. Não saia. Por favor, espere, Lady Viine. E ela deve ser parada. Do todo mundo. A sala de banho desceu em um tumulto quando Lily, Haruhime e Estia correram atrás da monstruosa garota nua. Mikoto chamou depois deles, um momento tarde demais. Lily liderou a carga de mulheres, em sua maioria nuas, carregando panos para cobrir o que podiam, na passagem em busca de Viine, mas sem sucesso. O grito assustado de um menino reverberou pela mansão. Depois que a poeira baixou, todos terminaram de tomar banho, depois vestiram pijamas e foram para a sala de estar. Todos nós estamos olhando para o Elf Viine sentados no chão no meio da sala. Ok, segure sua mão direita. A garota vai cautelosamente estende a mão e o Elf vai trabalhar nas garras. Ele trouxe algumas ferramentas aqui de sua oficina, incluindo uma pedra de moer. Exceto que desta vez ele não está afiando uma lâmina, mas embotando as bordas afiadas. Suas habilidades como ferreiro estão à mostra enquanto suas mãos firmes se movem com propósito. As garras do dragão são itens extremamente valiosos, afiados o suficiente para infligir ferimentos que ameaçam a vida dos aventureiros da classe alta. Tão cuidadosamente quanto possível, o Elf remove cada ponta de lança com facilidade. Graças a ele, ninguém tem que ter medo de suas garras. Tudo bem, isso deve fazer isso. O Elf solta o pulso azul claro da garota. Os olhos de Viine se arregalam quando ela olha para as unhas perfeitamente arredondadas. Seus lábios se curvam em um sorriso. Obrigado, Elf. Não se preocupe, alguns momentos passam antes que o Elf reconheça sua apreciação com seu próprio sorriso. Viine salta para seus pés e corre para o meu lado. Com os olhos cheios de uma mistura de esperança e medo, ela estende a mão para mim. Primeiro para minha mão esquerda, depois para o meu braço e finalmente para o meu peito. Suas novas unhas são tão suaves que nem se prendem na minha camisa, muito menos perfuram minha pele. Lágrimas de felicidade brilham em seus olhos âmbar quando ela percebe que sua mão não está coberta de sangue. Bel não está ferido. Não mesmo. Ela começa a rasgar a sério, sorrindo de orelha a orelha. Viine me alcança com as duas mãos. Suas palmas batem contra o meu rosto, esfregando para frente e para trás como se ela estivesse brincando com um cachorro. Ela ri e sorri mais do que o sol. Seus dedos deslizando pela minha pele fazem cócegas em minhas bochechas e pescoço, mas eu sorrio e suporto. Você não deve tocar os outros tanto, especialmente rostos. E por que você está sorrindo, Sr. Bel? Eu não estou exatamente curtindo. A Lily está olhando furiosamente para nós do outro lado da sala. Estou apenas tentando manter Viine feliz acompanhando o jogo dela. Então por que estou de repente recebendo uma palestra? Lily odeia Bel. Isso foi repentino. A óbvia irritação e o tom zangado da mãe fizeram com que Viine fizesse essa pergunta. O rosto de Lily fica vazio, então o Wyvern pergunta novamente. Ódio? Lily.
Seus olhos castanhos tremem ansiosamente quando as palavras a deixam. Bochechas ficando vermelhas, seus olhos saltam entre Vini e eu. Sua boca está se movendo, mas nenhum som está saindo. Os ombros de Vini caem, a expressão embaçada. Então, de repente, Haruhime se inclina para a frente. Eu amo o Mestre Bell. Seu rosto aparece na minha linha de visão de trás do meu assento no chão, e ela faz uma declaração ardente. A visão das bochechas couradas de Haruhime pega Lily e Vini de surpresa quando meu coração pula uma batida. O elfo para de pegar suas ferramentas, fica em pé e se vira para nós. Eu sou muito afeiçoado ao cara, claro que também o amo. Eu também, a deusa e Mikoto gritam. Lily olha ao redor da sala enquanto todos se reúnem perto de nós. Ela deve ter decidido que era inútil ir contra o grão e gritar no teto. Muito bem. A Lily também. Lily ama o Sr. Bell. As lamparinas de pedra mágica no teto tremem, sua luz oscilando. Ouvindo repetidamente que eu sou amada, minhas bochechas estão queimando. Eu não posso deixar de sorrir com a minha deusa e amigos. Eu também amo vocês. Eu coloquei o calor da nossa família em cada palavra. De repente, Vini coloca ambas as mãos no meu peito. Todo mundo ama Bell. Todo mundo ama um ao outro. Ela aperta os olhos quando outra expressão de alegria floresce como uma flor em seu rosto. Caloroso naquele momento, com todos aqui, parece que todos nós nos encaixamos. O ar está livre de tensão e Vini mergulha no meu peito. Envolvendo seus braços em volta dos meus ombros, ela pressiona seu ouvido contra o meu coração como se esperasse ouvir a batida. Um olhar para a alegria vertiginosa em seu rosto é o suficiente para derreter todos os nossos corações antes que saibamos. Eu coloco minha mão contra o cabelo azul prateado e olho para cima. A cena na sala de estar é refletida na janela de vidro. Humanos, semi-humanos, uma deusa e um monstro. Todos nós temos nossas diferenças, seja cor de pele ou raça ou toda a matéria das coisas. Mas aqui estamos todos juntos em torno de uma garota. A imagem de uma família calorosa. Depois que a família passou algum tempo com a garota monstro, os membros decidiram encerrar e voltaram para seus quartos um por um. As lâmpadas de pedra mágica em cada andar da mansão ficaram escuras. Por favor, diga-me, Lady Haruhime. Quais são seus pensamentos sobre Lady Vini? Eu me sinto da mesma maneira que o Mestre Bell. Eu não quero abandoná-la. Pode, no entanto, ser empatia tirando o melhor de mim. Haruhime e Mikoto jaziam em futons adjacentes em um quarto escuro. Enquanto eles deitavam de lado, olhos verdes e violetas se encontraram enquanto falavam. Eu me vejo como uma cortesã separada da senhorita Mikoto e das outras, talvez eu veja o meu antigo eu nela. Meu próprio egoísmo pode estar me cegando. Isso não é verdade, Lady Haruhime. Você ainda é a mesma pessoa generosa que você estava naqueles dias. Haruhime havia doado comida para o santuário empobrecido onde Mikoto e suas amigas moravam há muitos anos, antes mesmo que ela soubesse seus nomes. Refletindo sobre as lembranças daqueles dias, trouxe um sorriso para o rosto de Mikoto. Com o rosto escondido na sombra, Haruhime sorriu de volta. Quais são seus pensamentos sobre ela, senhorita Mikoto? Dói-me a admitir, mas ainda tenho que chegar a uma conclusão definitiva, disse Mikoto. No entanto, eu sinto que o sorriso de Lady Vini é o mesmo que o nosso. Se possível, gostaria de construir um vínculo duradouro com ela como nossa família. Obrigado, Mikoto. Mikoto e Haruhime lentamente fecharam os olhos sob as faixas estreitas do luar entre as cortinas da janela. Assim como quando tiravam sonecas juntas no santuário de sua infância, elas se inclinavam perto o suficiente para se sentirem respirando enquanto adormeciam. Lady Estia sabe. Os deuses e deusas sabem algo sobre a dungeon dentro da sala de estar escura e quase vazia. Uma lâmpada solitária de pedra mágica lançava uma leve luz na sala do local na parede. O elfo tinha quase terminado de limpar depois de desarmar a garota monstro quando Lily quebrou o silêncio. Esse também foi o caso quando o Black Goliath apareceu. Eles estão escondendo a verdade sobre a dungeon ou algo dentro dele e das pessoas. Provavelmente, apesar disso, a existência desse monstro os surpreende. Lily se sentou em uma cadeira, balançando as pernas curtas para frente e para trás enquanto falava.
O elfo estava de costas para ela, respondendo com um grunhido ocasional ou uma palavra ou duas para mostrar que estava ouvindo. Um irregular encarnado, até mesmo para os deuses. Nós temos um problema em nossas mãos, mas pode ser muito mais problema do que vale a pena. Você aceitou esse risco quando Bel a trouxe de volta para cá. Qual é o ponto de gemer sobre isso agora? Lily não aceitou. Ela desistiu. Senhor Bel gosta muito de pessoas para ver a razão. A mãe, que apoiava simultaneamente a família e Bel, continuou sua conversa com o jovem. Se a presença dela aqui coloca nossa família em perigo, quando chegar a hora você vai persegui-la e deixá-la para seu destino. Se necessário. O elfo levantou a cabeça e virou-se para Lily ao ouvir seus pensamentos sobre o assunto. A preocupação de Lily com o futuro de seu aliado era tão forte que ela estava disposta a ser odiada para protegê-lo. Deu uma olhada no espelho. Pessoas determinadas não fazem essa expressão. O rosto de Lily se contorceu. A aflição encheu seus olhos baixos. Sem levantar o olhar, ela juntou as palavras e as apertou de sua garganta. Seguir nossas emoções levará ao desastre. Se todos nós nos apegarmos a ela, certamente nos arrependeremos. Não pode continuar assim para sempre. É impossível que isto se repita pelo resto de nossas vidas, porque aquela garota era um monstro. A voz de Lily diminuiu para um sussurro. Desta vez, o elfo não teve nada a dizer. Bem, então, por que nós três não dormimos juntos esta noite? Apenas família. Apenas família? Ah. Deusa. Eles estavam no quarto de Bel, no terceiro andar da mansão. A sala em si era quase desprovida de características identificáveis, exceto pelo armário que havia sido reformado em uma unidade de armazenamento para equipamentos, como armaduras consertadas e outros itens para se aventurar. Estia estava em pé na porta aberta, com um travesseiro debaixo do braço. Viine recusou-se a dormir em qualquer lugar que não fosse ao lado de Bel, e Estia chegou ao local para cumprir seu dever divino. Ela praticamente forçou seu caminho para dentro do quarto para poder ficar de olho nos dois. Ninguém mais sabia que ela estava lá. Primeira coisa, Viine, você deve agora me chamar de mamãe e papai. Mamã, papai? Deusa, o que você está ensinando a ela? Estia treinou Viine e gentilmente acariciou o cabelo da menina enquanto Bel gritou em desespero. A moça mocassinha inclinou a cabeça inquisitivamente quando a divindade, mais baixa que ela, estendeu a mão para acariciá-la carinhosamente. Bel, em momentos como este, você deve obedecer às regras do reino mortal sobre como as famílias se comportam. Nós temos uma imagem para defender. Qual imagem? Eu nunca ouvi nada sobre isso. O espanto de Bel não fez nada para conter o entusiasmo de Estia. Um sorriso nítido no rosto, ela deu-lhe um enérgico polegar para cima. Mas meu quarto só tem uma cama. Então não é possível. O que você quer dizer, Bel? Você dormiu com Viine aconchegada ao seu lado ontem à noite, sim? Então você pôde fazer isso com ela, mas não comigo. Que não é o que eu. Você é uma deusa. Dormir ao seu lado seria. Nós dormimos no sofá de volta na sala sob a igreja, lembra? Nós fizemos. Ela não andou sonhando em cima de mim. Bel passou por sua memória em busca de respostas. Estia virou-se para Viine e deu-lhe um sorriso amigável enquanto o garoto agarrava a cabeça com ambas as mãos a uma curta distância. Está tudo bem com você, Viine? Ok. A única esperança de fuga de Bel havia desaparecido. Os três subiram na cama de solteiro e se deitaram. Isso não é um pouco apertado? Eu acho que você quer dizer aconchegante. É muito quente. O rosto de Bel ficou vermelho brilhante. Ele sabia que eles estavam perto o suficiente para tocar um ao outro com a menor virada. Enquanto isso, o sorriso de Estia se alargou quando Viine se acomodou na cama. O Wyvern estava entre humano e divindade, todos os três em suas costas. Embora fosse mais eficiente para Estia dormir no meio com base em sua altura, Viine parecia tão à vontade que nenhum deles teve coragem de movê-la. Toda a lâmpada de pedra mágica na sala estava extinta. O som de farfalhar preenchia o espaço. A ansiedade de Bel o impediu de se mexer enquanto Estia e Viine se empurravam para dormir.
O som da respiração leve começou a encher o ar enquanto o relógio na parede continuava. Com todas as luzes apagadas, o sono desceu sobre a mansão. Bel estava em algum lugar entre o sono e a consciência quando um movimento ao lado dele o fez abrir os olhos. Ele viu Vinnie de frente para ele, o corpo dela encolhido de perto. Ela estava segurando o braço direito de Bel, como fizera muitas vezes antes. Não consegue dormir? Não, eu estou bem. Duas vozes sussurraram no quarto escuro. Seus olhos âmbar se fecharam para uma lasca. A joia de granada emitia uma leve luz enquanto seus cabelos prateados deslizavam, expondo a pele branca azulada na nuca de Vinnie acima do colarinho do pijama. Ela sorriu para ele do travesseiro. Bel rapidamente desviou os olhos. Zezeste roncou e rolou ao mesmo tempo. Bel parou quando viu que a deusa havia virado as costas para eles e ajustou os ombros para encarar Vinnie. A garota do garoto colocou uma expressão calma e se aconchegou mais perto. Vinnie, de onde você veio? Bel não pôde deixar de perguntar enquanto ela pressionava seu corpo contra o dele como uma criança sonolenta. A garota de um mundo diferente finalmente confiava nele. A pergunta que estava comendo em Bel esse tempo todo escapou antes que ele percebesse. Eu não sei. Você tem amigos? Existem monstros que não te atacam, Vinnie? Eu não sei disso. Também a garota alegou ignorância. Não importava o que ele pedisse e desviou o olhar. Então ela murmurou que sua lembrança mais antiga era estar sozinha na dungeon. Mas Vinnie levantou o rosto do peito de Bel. Eu tenho sonhos. Sim. Atacando Bel, pessoas como Bel. Os olhos do garoto se arregalaram de surpresa. Cortando pessoas, eu não sei, mordendo-as, despedaçando-as em uma área cheia de pedras e pedregulhos, em meio a passagens intricadas. Descascando presas em espadas desembainhadas, garras afiadas rasgando qualquer coisa em seu caminho. Gritos altos daqueles que evitavam as presas. Batendo com chifres nas costas daqueles que fugiram em pânico. Tudo fica vermelho. Sonhos assustadores. A visão de suas mãos, garras pingando sangue fresco. Vinnie descreveu tudo, como esses sonhos aconteceriam sempre que ela fechava os olhos. Eu estou sempre com raiva nos sonhos. Sempre fique mais frio e mais frio, hein? Muitas pessoas, assim como Bel, protegem alguém de mim, como Bel havia protegido Vinnie da Lily e do resto da família quando eles se conheceram. As pessoas em seus sonhos fizeram o mesmo, explicou ela. Houve possivelmente um elfo, que abraçou seu parceiro gravemente ferido e usou seu próprio corpo como escudo. Outro, um anão, talvez, que bloqueou a passagem sozinho, lutando contra uma onda inteira de monstros de uma só vez para permitir que o resto de seu grupo escapasse. Outra e outra. Ouvindo suas histórias fragmentadas, uma imagem começou a se formar na mente de Bel. Vinnie se enrolou ao lado dele, fazendo-se tão pequena quanto possível, enquanto seus longos cílios tremiam. Eu vejo essas pessoas e sinto frio, como se houvesse um buraco no meu peito deixando tudo fluir, até me sentir vazio. Mas essas pessoas eram lindas pessoas apoiando, protegendo e amando umas às outras. Pontos de vista normalmente ignorados, como aliados superando seus medos para salvar uns aos outros, ficaram subitamente muito mais claros. O que acontece a seguir é sempre o mesmo. Eu fico vermelho e tudo fica escuro. Foi assim que os sonhos sempre terminaram. Um lampejo de prata e um corpo esfriando. Membros que não se movem mais. Sangramento que não parava. Deitada no chão de pedra, olhando para o teto como visão turva em nada. Eu choro por ajuda, mas ninguém vem nunca. Nenhuma quantidade de gritos ou implorando convenceu qualquer um de sua espécie na área a vir em sua ajuda. Sua batalha chora enchendo seus ouvidos. Eles continuaram a atacar as pessoas. Nuvens de cinza sufocaram o ar antes que tudo ficasse escuro. Sonhos muito assustadores e solitários. As visões sempre terminavam sem ela receber uma ajuda. Bel manteve a boca fechada, ouvindo sua história do começo ao fim. Esses eram realmente sonhos. Ou eles eram do Vinnie? A linha de pensamento de Bel chegara àquele ponto em que a garotinha enterrou o rosto no peito mais uma vez. Mas eu não estou mais com medo porque Bel estava aqui. Sua voz abafada estava tranquila quando ela colocou os braços ao redor do menino. Vinnie estava sorrindo.
Ela ansiava por seu calor confortável. Bel não disse nada e aceitou seu abraço. No entanto, ele gentilmente estendeu a mão e acariciou seus cabelos. Estia, de costas para Belviane, abriu os olhos lentamente. Remexendo o que acabara de ouvir, ela olhou pela janela para o céu noturno. Depois de um tempo, ela ouviu a respiração reveladora de duas figuras adormecidas. Estia rolou de novo e, depois de hesitar algumas vezes, passou os braços ao redor da garota por trás. Uma escuridão azulada cobria o céu. Inúmeras estrelas cintilantes encheram a noite. Nuvens cor de cinza escondiam parcialmente a lua de vista, enquanto os céus projetavam luz e sombra sobre o horário. Os negócios explodiam nos bares ao longo das principais avenidas e esquinas das ruas. Um pequeno grupo de figuras humanoides distanciou-se da área mais animada e ruidosa, o distrito comercial e o bairro do Prazer, para se reunir em um beco próximo ao portão leste da muralha da cidade, no bloco oriental de horário. À sombra imponente da parede acima, eles se encontraram onde o beco cruzava um beco sem saída. Vários aventureiros sentavam-se em cima de uma pilha de caixas de madeira e barris que haviam sido deixados do lado de fora. Um deus estava entre eles, embora essa divindade em particular estivesse principalmente preocupada em ajustar a pena em seu chapéu. Lord Hermes, Laurier e os outros retornaram. As nuvens lá no alto se afastaram da lua quando uma mulher bonita, de cabelo azul aqua curto apareceu no beco. A capa branca sobre os ombros parecia cortar a escuridão. Assim que as palavras saíram de sua boca, 3 semi-humanos vestindo vestes de viajante apareceram atrás dela. Ouvindo o relato de seu seguidor, Asfiael Andromeda, Hermes usou um sorriso delicado enquanto olhava para seus óculos de prata e se levantava de seu barril. Bom trabalho em sua longa jornada, Laurier e companhia. Eu estive esperando. Hermes agradeceu aos 3 por seu trabalho árduo como uma jovem elfa e 2 pessoas de animais, homens e mulheres, baixaram os capuzes. Então, como foi? Senhor, nós rastreamos as vendas ilícitas que acontecem pela cidade e identificamos a organização mercantil puxando as cordas. Você fez? Bem feito. Hermes assentiu, aparentemente satisfeito com as notícias do elfo Laurier. Horário, possuindo a única dungeon do mundo, a única fonte de pedras mágicas, tinha que ficar de olho no mercado negro. A corporação controlava todos os direitos legais sobre pedras mágicas e seus produtos relacionados, mas isso não impedia que as pessoas o contrabandeassem através dos postos de controle em outros países, onde seriam vendidos pelo maior lance. Enquanto o clã e as famílias que colaboravam com eles faziam tudo o que podiam para eliminar esses crimes, a verdade era que o horário crescera demais para impedir que acontecessem. Portanto, cabia a Hermes Família investigar as várias operações do mercado negro e fechar as organizações por trás delas. Eles viajaram para fora da cidade a pedido da guilda para investigar onde os produtos estavam sendo contrabandeados. Esta foi uma das razões pelas quais a Hermes Família, que funcionou nominalmente como um serviço de entrega, poderia passar por vários postos de controle à vontade. Com os itens mágicos de Perseu à sua disposição, o clã depositava grande confiança na família de nível médio, mesmo que não fossem completamente honestos sobre os níveis de seus membros. Uma carta chegara informando Hermes de que uma de suas equipes de investigação voltaria de sua missão oeste. Ele foi cumprimentá-los pessoalmente. Todos os detalhes foram registrados aqui. Além disso, há mais uma coisa para relatar. Laurier entregou a seu deus um pedaço de papel enrolado. Enquanto continuava, sua pele branca e pura assumiu uma palidez sinistra. Assim como você mencionou antes da nossa partida, a venda de monstros foi confirmada e o comprador. Nosso inquérito levou-nos a nos infiltrar em uma propriedade pertencente à realeza de Eliseu. Investigações posteriores revelaram a possibilidade de que a nobreza residente em outros países também possa estar envolvida. O elfo lutou contra uma onda de náusea quando as lembranças do que ela testemunhou inundaram sua mente. Ela pressionou a mão na garganta para manter a compostura e evitar vomitar. Monstros estavam acorrentados um ao outro em celas subterrâneas. Não nos foi possível verificar se foram domesticados ou não. No entanto, eles foram violados. Não, foi pior do que isso.
Foi um tratamento que não acreditei que as pessoas fossem capazes de infligir. Quando Laurier ajustou sua escolha de palavras, o cabelo dourado do elfo oscilou, e suas orelhas pontudas se contorceram ansiosamente. Eles estavam à beira da morte quando chegamos. Um deles nos pediu com seu último suspiro: entregue isso aos meus camaradas. Um dos animais atrás do elfo deu um passo à frente e estendeu o item envolto em tecido. Hermes recuou a cobertura para revelar um chifre de monstro fortemente cicatrizado, um item de gota. A divindade estreitou seus olhos cor de laranja. A mensagem e a horrível condição da corneta deixaram os membros da Hermes família, incluindo Asf, sem palavras. As duas pessoas animais nos mantos dos viajantes permaneceram em silêncio, os lábios franzidos em linhas finas. O elfo, por outro lado, não conseguia mais manter suas emoções fervilhantes à distância. Falou comigo e pediu ajuda. Um monstro. Usou palavras não diferentes das nossas, com lágrimas rolando pelas suas bochechas. Sua respiração ficou irregular. Seu olho direito se abriu bem antes que ela o protegesse com a mão. Ela estava à beira de um colapso. Um arrepio percorreu o jovem elfo, que sempre se esforçou para defender os ideais puros. Não foi uma hipérbole dizer que ela estava passando por uma crise. Seus belos olhos se embaçavam por trás das lágrimas enquanto ela expunha as emoções reprimidas dentro dela por seu Deus e tudo para ver. O que é que foi isso? Por que me olhou assim? O que eu deveria, Laurier estava perturbada. Não dizendo uma palavra, Hermes se aproximou dela e pegou a mão do elfo. Tudo que você viu, tudo que você testemunhou agora é meu fardo para suportar. Não deixe que isso te incomode por mais tempo. Deixe para mim. Hermes pressionou a mão contra o peito dele para que ela pudesse sentir o batimento cardíaco dele. O ritmo calmante percorreu a palma da mão dela. Sua respiração voltou ao normal. O elfo trêmulo encarou seu Deus e viu seu habitual sorriso despreocupado. Então ele tirou o chapéu de penas antes de colocá-lo na cabeça dela. Isso vale para vocês dois também, disse ele com um sorriso e acariciou o povo animal em seus ombros. Ele então deixou o trio oprimido nas mãos capazes de seus outros seguidores. Confiando neles para cuidar das coisas, ele mandou todos eles para casa. Então, o que você quer que façamos, Lord Hermes? Assim que seus aliados desapareceram na noite, Asf falou com seu Deus como uma agitação velada em seu comportamento condescendente. Sentindo seu olhar semicerrado, a divindade olhou para o céu em silêncio antes de se virar para outro de seus seguidores que ainda estava no beco. Lulune, você disse que encontrou uma criança suspeita? Sim, eu fiz, Lord Hermes. Algum pirralho elfo que eu nunca vi antes estava perguntando sobre falando monstros. Tentei rastreá-la, mas ela praticamente quebrou meu nariz com uma bomba fedida e fugiu. O Chintrop de pele de trigo massageou o nariz como se ainda estivesse sentindo os efeitos. Desculpe, ela pediu desculpas através de suas mãos em concha. Hermes olhou para ela enquanto falava, mas rapidamente voltou seu olhar para o céu noturno, ou, pelo menos, para o pedaço visível dele diretamente acima do beco. O pedido do cliente é absoluto. Tudo que podemos fazer é continuar coletando informações. As palavras de Hermes pairaram no ar. Ele sussurrou em voz baixa. Bem, Ouranos, você certamente nos deu um trabalho incrível. Os olhos aguçados da divindade olhavam para o luar. Um longo momento se passou antes que ele desenrolasse o rolo de pergaminho em suas mãos e o fizesse uma vez. Era uma lista de todas as organizações mercantis ligadas a esse anel de contrabando, assim como quem comprara e vendera monstros. Traçando a rota até o horário, ele percebeu o nome de uma família específica. Ikelos família. Correntes sacudiram do fundo da escuridão. Rugidos cheios de raiva, e às vezes doloridos, gemidos pesarosos, acompanhavam o tinido metálico. Uivos agonizantes de angústia ecoavam pelo abismo escuro. Você deixou a carga do Wyvern escapar. Como se seu dono estivesse completamente imperturbado pelo barulho, uma voz irritada cortou o ar. Pertencia a um homem de cabelos negros. Ele usava óculos feitos de quartzo esfumaçado, embora as lentes coloridas fossem incapazes de mascarar completamente o brilho dos olhos vermelhos atrás deles.
Ele era bastante alto, e seu panos de batalha sujo estava aberto no topo, revelando músculos do pescoço e do ombro bem tonificados. Uma grande adaga de combate, longa o suficiente para rivalizar com a maioria das espadas curtas, pendia de sua cintura. Ele havia se situado no topo das barras pretas de uma gaiola vazia, pernas descuidadamente cruzadas, e o tom e a qualidade de sua voz sugeriam que ele estava propenso à violência. Nós o encurralamos no 19º andar, mas perdemos a noção. Desculpe, Dix, você percebe o que poderíamos ter tido? Aqueles malucos encarregados de Eloria teriam pagado uma fortuna para colocar suas mãos imundas em um vivo. O homem arregalado, Dix, nem se incomodou em olhar para os 4 aventureiros abaixo dele enquanto falava. Os homens e mulheres se curvaram em decepção quando ele levantou a cabeça em direção ao teto. O dossel de pedra estava envolto em escuridão, dando à sala uma atmosfera opressiva. Algumas lâmpadas de pedra mágica iluminavam muitas gaiolas negras, assim como os rostos dos numerosos semi-humanos que caminhavam entre eles. Os uivos incessantes e as correntes que rangiam vinham de dentro daquelas gaiolas. O homem de óculos cuspiu aos pés dos aventureiros antes de se levantar. Se ao menos pudéssemos encontrar o ninho deles. Está em algum lugar no labirinto da árvore colossal, com certeza, então não podemos estar longe. Agarrando uma lança vermelha encostada na parede, o homem aproximou-se de uma das gaiolas na matriz densamente compactada. A lâmina da lança tinha uma forma estranha, curva e incrivelmente afiada. Em vez de eficiência letal, essa arma foi projetada com a dor de suas vítimas em mente. E nenhum desses bastardos dirá uma coisa fedorenta. Droga. A lâmina vermelha brilhou entre as barras da gaiola. Uma sombra escura se agitava por dentro, uivando quando a lança mergulhou em sua carne. Os choramingos fracos e quase implorantes se voltaram para gritos estridentes e gritos ensurdecedores. Correntes sacudiram quando um fluido vermelho espalhou-se pelo chão. O rosto do homem estava desprovido de emoção enquanto observava a sombra escura se contorcer de dor antes de puxar de volta a lança. Então, novamente, uma fêmea Wyvern. E agora isso é um tesouro que eu gostaria de receber. Minhas luvas. Batendo o cano da arma contra seu ombro, o homem estreitou os olhos atrás dos óculos de proteção. O 19º andar, você diz? Me conte os detalhes. Ah, claro, os aventureiros de Rivera estavam em busca de alguns pássaros de fogo quando o encontramos. O lugar estava rastejando com eles. Um aventureiro perturbado respondeu ao homem, se remexendo na lança coberta de sangue. Havia alguns elfos divagando sobre um monstro que conversou com ela, mas nada mais. Ninguém a levou a sério. Aposto que o Wyvern ainda está na dungeon, se os outros monstros já não a fizeram. O homem nos óculos escutou seu subordinado entregar as notícias difíceis. Ele considerou o assunto por um momento e depois abriu a boca. Então, um monte de gente levantou uma confusão, mas ninguém alegou a morte. Pode ser que algum idiota está tentando esconder o monstro. Os lábios do homem se curvaram em um sorriso antes dos aventureiros aturdidos, mas imediatamente depois, ele caiu na gargalhada. Pelo que ouvi, o Wyvern tem um rosto bonito, sim? Não me surpreenderia se algum aventureiro se empolgasse e fizesse algo insano. Com um sorriso, ele acrescentou: fetiches de monstros são uma coisa, afinal de contas. Sabendo como os aventureiros pensam, ninguém deixaria passar a chance de se gabar de matar um menino falante. Histórias sobre um monstro estranho deveriam estar se espalhando por horário como um incêndio. O homem explicou sua teoria. Claro, outros monstros poderiam ter terminado, do jeito que você disse. E ainda há uma chance de vagar por aí. Eu mesmo vou dar uma olhada. Além disso, descubra quem participou da busca de Rivera, todas elas. Ordens recebidas. Os aventureiros deram-lhe um breve aceno de cabeça antes de saírem o mais depressa que podiam. Depois de observá-los com um canto do olho, o homem de óculos se virou para o outro lado. E aí está, Lord Ikelos, posso confiar em sua cooperação mais uma vez. É assim que você pede ao seu Deus por um favor, sua merdinha arrogante? Antes que o homem de óculos fosse um deus solitário. Com olhos e cabelos da mesma tonalidade cerúleo, a divindade usava principalmente roupas pretas sobre a pele marrom escura.
Um sorriso falso estava gravado em suas feições graciosas, que serviram como prova de sua divindade. A divindade, que se parecia com o jovem, não disse nada durante o intercâmbio anterior para poder aproveitar melhor o espetáculo. Ele estava sentado em cima de um pedestal de pedra com as pernas cruzadas. Deuses podem ver através de nossas mentiras. Eu gostaria que você checasse quaisquer indivíduos suspeitos que eu encontrasse. Isso soa absolutamente entorpecente. Eu sou um deus, e você está me enviando em uma missão. A divindade, Ikelos, zombou, provocando uma risada baixa de Dix. Eu acho que você vai encontrar uma maneira de não ficar muito entediado, não? Acho que não tenho escolha. Então, depois de falar com seu seguidor, Ikelos deu um sorriso peculiar aos deuses que passavam fome de entretenimento. É melhor você me fazer rir desta vez também, Dix, por sua vontade, meu senhor. Duas sombras se estendiam até a escuridão sob a luz da lamparina mágica. Em meio ao cheiro de pedra e aos constantes rugidos bestiais ecoando em seus ouvidos, Deus e homem compartilhavam o mesmo sorriso magro, como se fossem reflexos um do outro.